Queridos irmãos, a paz do Senhor. Queridos, abram as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Nós vamos ler desde o versículo 1. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, e vamos ler desde o versículo de número 1 até o versículo de número 8. Alguns irmãos estão procurando. Enquanto os senhores procuram, eu quero deixar aqui a minha saudação ao nosso pastor presidente, pastor Adão, ao pastor Assis, nosso vice-presidente da nossa convenção, pastor Paulo Figueiró, os demais pastores, missionários. A minha saudação a todos os missionários, pastores, colegas que aqui estão. Sinto-me muito amparado nesta noite, por estar aqui entre amigos, e a oportunidade que me é dado nessa manhã missionária. Para-me uma grande responsabilidade, mas eu creio que o Espírito Santo, que está agindo desde o início, quando foi começado a organizar este congresso, usará de misericórdia e ministrará ao seu coração uma palavra. Minha saudação a todos os irmãos, e vamos ler, queridos irmãos, Atos capítulo 1, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias, e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, ordenou-lhes que não ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhes: a vós não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Antes de você assentar, diga a alguém que está ao seu lado: a partir deste momento, não fale comigo, eu quero ouvir só a voz de Deus. Sentem com a sua Bíblia aberta, por favor. Glória a Deus. Queridos irmãos, também eu quero aqui registrar, aos irmãos, nosso pastor Adriano, ali da Bahia, de Salvador,
tem o seu canal. Pediria os irmãos que inscrevessem no canal lá, né? Já falou aqui. Boa News TV. Os irmãos se inscrevam, apoiem, vai ser uma bênção de Deus, amém? Amados irmãos, nessa manhã, o tema que os irmãos, na direção do Espírito Santo, nosso pastor, colocou sobre este congresso, é um tema de fato urgente, porque em si já revela a necessidade dos últimos dias da igreja na face da terra. E quando nós lemos desde o versículo 1 de Atos, este livro, a qual nós chamamos de livro de Atos dos Apóstolos, mas bem que poderia ser Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele age desde o princípio deste livro até o final. E quando foi o doutor Lucas, escreveu o primeiro livro que leva o seu nome, que é chamado de livro biográfico, falando a respeito de Jesus, ele escreve a um amigo na Itália chamado Teófilo. Teófilo era um homem que com certeza amava a lei de Deus, e por ser amigo do doutor Lucas, ele escreve o livro de Atos, que chamamos de Atos dos Apóstolos. E ele começa dizendo: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Ele está falando acerca do Evangelho de Lucas, que escreveu ao seu amigo. E ele diz assim, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar. Tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Vamos dizer todos juntos: tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. E o que é que Jesus começou a fazer e a ensinar? Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías. Mantenha também marcado Atos, que já voltaremos para cá, mas vamos ao livro do profeta Isaías, capítulo de número 61, e nós leremos o versículo de número 1 e também o versículo de número 2. Este profeta Isaías, o profeta messiânico, profetiza acerca de que Jesus iria fazer, e ele diz assim, o versículo 61 começa dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Quando Lucas está dizendo que o Senhor começou a fazer e a ensinar, o que é que ele começou a fazer? A Bíblia aqui está dizendo que ele começou a pôr em liberdade os cativos, e ele começou a ensinar o ano aceitável do Senhor. Mas o texto que me chama a atenção, a primeira parte está dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus precisou ser cheio do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Atos capítulo 2, versículo 2, está escrito: até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo,
diga comigo, mandamento pelo Espírito Santo. Então ele está dizendo, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos, os quais também, depois de haver padecido, apresentou-se vivo. E se nós fôssemos olhar aqui, o Espírito Santo agindo na vida de Jesus, desde o seu nascimento, desde a sua concepção, quando o anjo aparece a José em sonho e diz: José, não temas receber Maria, sua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. O Espírito Santo gerou a Jesus. Depois a Bíblia nos diz que Jesus crescia em graça e sabedoria. Depois, no capítulo 4, a Bíblia diz: e Jesus, tendo sido levado ao deserto pelo Espírito Santo. Depois, Jesus começa a operar milagre na hora do Espírito Santo. Então, a Bíblia está nos dizendo que o Espírito Santo, ele é o agente missionário. O Espírito Santo, ele é o dono das missões. O Espírito Santo, ele é o que chama para a obra missionária. O Espírito Santo é aquele que capacita para fazer missões. Queridos, não engane-se, ninguém faz uma obra para Deus. Eu vejo alguém dizendo: fulano está fazendo uma grande obra para Deus. Ninguém faz uma grande obra para Deus. Quem faz uma grande obra para Deus é o Espírito Santo. E nós só somos ferramentas de Deus. E deixe-me lhes dizer nessa manhã, não há ferramenta insubstituível. Deus te escolheu não porque você é melhor ou é pior. Deus te escolheu apenas porque Ele conta contigo. Mas se você não quiser, Deus vai levantar outros a outro no seu lugar. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. O agente missionário é o Espírito Santo de Deus. Quantos começam a entender a palavra? Levante a mão e adore ao Senhor. A Bíblia continua em Atos capítulo 1, quando no versículo de número 5 diz assim: porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro em poucos dias. Quando eu li esse texto aqui, que dizia dentro em poucos dias, o Espírito Santo ministrou ao meu coração que há uma necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. Há uma necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. Vejamos que o povo de Israel estava agora cativo dos romanos. E quando Jesus disse: vocês serão batizados com o Espírito Santo, há uma promessa que o Pai mandou. E eu já lhes falei acerca desta promessa. Que promessa era? Era a vinda do Espírito Santo. E eles perguntaram: Senhor, quando vier o Espírito Santo, é neste tempo que restaurarás a Israel? E eles estavam perguntando: Senhor, é neste período que nós vamos deixar de ser escravos dos romanos? Nos dará liberdade como patriotas novamente? E Jesus disse: a este tempo, ou estas coisas, não compete a vocês saberem, compete ao Pai, porque o Pai já estabeleceu. Aí o versículo 8 ele diz: mas recebereis poder. O que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: por que vocês estão preocupados com liberdade terrena, com reino terreno? Porque vocês estão preocupados em serem patriotas com liberdade? A maior necessidade
não é a liberdade de uma pátria, mas é a liberdade das almas. Vocês serão cheios do Espírito Santo. Deixe isso para Deus resolver. A questão de tempo não é convosco, a questão de tempo é com o Pai. O que vocês precisam é ser cheio do Espírito Santo, e não vai demorar muito. Em poucos dias haverá um derramamento do Espírito Santo. E deixe-me profetizar nessa manhã: não passará desta manhã, Deus derramará uma unção urgente do Espírito Santo. Quem quer isso para a sua vida? Levante a mão e diga: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Entenderam que a necessidade não é nós estudarmos tempos terrenos, calcularmos matematicamente os tempos, as estações e o ano. É isso que Jesus está dizendo. A necessidade de vocês para anunciar o reino de Deus e serem minhas testemunhas, só há uma necessidade. E qual é, Senhor, a necessidade? A necessidade é ser cheio do Espírito Santo. Eu vou perguntar-lhes nessa manhã qual é a necessidade, e vocês me responderão: ser cheio do Espírito Santo. Vamos lá, 1, 2, 3. Qual é a necessidade? Qual é a necessidade? Qual é a necessidade? Em hipótese alguma, Jesus disse aos discípulos: vocês vão sair a pregar o Evangelho e ser minhas testemunhas quando vocês tiverem a sua casa própria. Jesus não disse: vocês vão sair e pregar o Evangelho quando vocês tiverem um carro do ano, que não vão ficar empenhado no caminho. Jesus não disse: quando o armário de vocês estiver cheio, é o sinal que vocês podem sair. Jesus não disse: quando você casar primeiro, tiver a família, então é o tempo de vocês ir. Jesus está dizendo: o sinal que eu vos dou para sair e pregar o Evangelho é: recebereis poder, sejam cheios do Espírito Santo. Ei, a maior necessidade da igreja missionária é o poder do Espírito Santo. Se houver poder do Espírito Santo, Deus abre porta onde não há porta. Se há poder do Espírito Santo, Deus provê o cordeiro para a obra missionária. Mas a necessidade é uma igreja cheia do Espírito Santo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo esta manhã, levante a mão e adore ao Senhor. Aleluia. Entendam que a gente que diz assim: depois que eu me formar, depois que eu fazer tal coisa, Deus não está interessado nisso não. Ele é dono de tudo. A necessidade é ser cheio do Espírito Santo. Agora vem uma pergunta à minha mente: como é que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Irmãos, ser cheio do Espírito Santo não é uma palavra mágica que eu vou dizer a vocês: venham aqui na frente e vou dizer, recebam o Espírito Santo e vocês vão ser cheios. Não, se fosse assim, não teria pessoas sem ser batizadas com o Espírito Santo. Então, como pastor, eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Quem vai te responder essa pergunta não sou eu, é a Bíblia. Vamos para o livro de Atos. Abra aí a tua Bíblia. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículos de número 13 e também o versículo de número 14. Vamos lá, quantos gostam de Bíblia, digam glória a Deus. Atos capítulo 1, versículos 13 e 14, nos diz a palavra de Deus: e entrando, subiram ao cenáculo, onde permaneciam Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago.
versículo 14: e todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Versículo 13 cita nomes de pessoas que foram ao cenáculo a orar. Depois que Jesus sobe ao céu, eles foram ao cenáculo. E o que é que eles foram fazer ao cenáculo? Esperar a promessa. Mas enquanto eles esperavam a promessa, o versículo 14 diz: e todos estes perseveravam unânimes em oração. Isto é o segredo. Como farei, pastor, para ser cheio do Espírito Santo? Perseverar na oração. Perseverar na oração. Perseverar na oração. Eles perseveraram, que o capítulo número 2 de Atos está escrito. Atos 2, versículo 1. Quem está me acompanhando, diga glória a Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que lugar é esse? No cenáculo, aonde eles subiram para orar. De repente veio do céu um vento, um ruído, como um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam sentados, e lhe apareceram umas línguas como que de fogo, que distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. A palavra aqui no grego é glossolalia, que a palavra glossolalia é falar perfeitamente num idioma que você ainda não conheceu. Quando você é cheio do Espírito Santo, você tem este privilégio. Pastor, eu não sei falar em espanhol, eu não sei falar inglês, francês, eu não sei falar em outra língua, mas quando o Espírito Santo desce, o Espírito Santo ministra ao teu coração. Você não entende o que está falando, mas você comunica-se com Deus. Paulo diz aos coríntios: quem fala em línguas estranhas, fala direto com Deus, e edifica o seu espírito, edifica o seu espírito, edifica o seu espírito. Você que é batizado com o Espírito Santo, essa manhã é manhã de falar em línguas. E você que não é batizado, o batizador está aqui. Quem é o batizador? Quem é que batiza? João capítulo 1, versículos 30 e em diante, João Batista disse: aquele que me enviou a pregar disse: quando vires o Espírito descer sobre ele, é esse que é o Cordeiro de Deus. E João disse: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem batiza é Jesus, e o batizador está aqui esta manhã. Ele quer batizar, ele quer encher, ele quer te dar poder, ele quer te dar autoridade. Quem quer ser cheio, abra a tua boca nesta noite e diga: enche-me, Senhor, eu quero. Eu sinto a autoridade de Deus aqui esta manhã. Pode adorar um momento, levante a tua mão ao céu. Não precisa esperar a hora do convite. Se Jesus quiser te batizar, aí Ele pode te batizar. Esses dias, pastor Paulo, pastor Assis, estávamos num curso teológico, numa aula de teologia, e daqui a pouco um de nossos irmãos começou a chorar compulsivamente, e a esposa dele estava ao lado dele, pastor Enio, e disse: pastor, está acontecendo alguma coisa. Eu cheguei perto dele e disse: ele já era batizado com o Espírito Santo, irmã? E ela disse: não. Eu disse: era, irmão? Não era. Eu disse: então vamos ficar em pé, classe, nós vamos orar. E quando oramos, o Espírito Santo encheu aquele irmão.
em poucas pessoas. Ele falou em línguas estranhas, pastor Claudemir. Ele falou em mistério, porque para batizar com o Espírito Santo não precisa nem estar reunido numa multidão como essa. Aonde tiver um disposto a orar, ele está disposto a batizar com o Espírito Santo. Amai choreba calamaia. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Abra aí comigo a Bíblia. Capítulo 8, Atos dos Apóstolos. Vejamos o que eles fizeram para que Samaria recebesse o Espírito Santo. Quando a Bíblia diz que os discípulos, houve uma grande perseguição em Jerusalém, e os discípulos, cada um desceu para um lugar, e foram anunciar o Evangelho, e foram anunciar a Jesus, a salvação em Jesus. E então Filipe havia descido a Samaria, e lá ele havia pregado o Evangelho. E os discípulos em Jerusalém souberam que Samaria havia recebido a palavra de Deus, porque a primeira igreja a entrar em Samaria foi, na verdade, a mulher do poço de Jacó, que abriu as portas da sua casa para o Evangelho entrar, pastor Valmir. O Evangelho entrar e ali ser anunciado o reino de Deus. E então diz a Bíblia, Atos capítulo 8, versículo de número 12 em diante. Quantos encontraram, digam aleluia. Mas quando creram em Filipe, que pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizavam-se homens e mulheres. Creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. Admirava-se todos os sinais e os grandes milagres que se faziam. Os apóstolos, pois, estavam em Jerusalém, tendo ouvido que Samaria havia recebido a palavra, enviaram-lhes Pedro e João, e os quais, tendo descido, fizeram o que, irmãos? Fizeram o que, irmão? Mais forte, fizeram o que, irmão? Tendo descido a Samaria, oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo. Não há outro meio para receber o Espírito Santo, a não ser a oração. Maior exemplo disso, queridos colegas, é o próprio Jesus. Vamos para Lucas, capítulo de número 2, versículos 21 e o versículo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 21 e o versículo de número 22. Aqui está, aleluia, o maior segredo, na verdade, para que sigamos o exemplo de Jesus Cristo na sua missão, na missão que ele veio fazer aqui na terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Capítulo 3, perdão, irmãos, versículos de número 21 e versículo 22. Eu estou lhes dizendo nessa manhã que para receber o Espírito Santo só tem um jeito. Que jeito é? Que jeito é, igreja? Que jeito é, igreja? Então sigamos o exemplo de Jesus. Em Lucas capítulo 3, versículo 21 e 23 diz assim: quando, pois, todo o povo fora batizado, tendo sido Jesus também batizado, e aí vem o segredo, e estando ele mais forte, estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito desceu. E estando ele a orar,
o céu se abriu e o Espírito desceu. Quer ser cheio do Espírito? Não vá para a internet procurar segredo, não. Não existe jeito mágico. O jeito é orar, 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 até que venha o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, eu quero ser cheio. Vem, Espírito Santo, eu quero ser cheio. Eu quero anunciar, mas eu quero anunciar cheio, cheia, cheio, cheia, cheio, cheia. Quem quer o poder do Espírito Santo, levante a tua mão e diga: eu quero sair nesta manhã cheio. Se você orar, o Espírito vai descer. Abagai chureba la mandara bagahai. Ayuru hende o reste comandara manahai. Então está aí o segredo. Por que que a crise, pastor Assis, de pessoa cheia do Espírito Santo? Porque a crise começa no altar da oração. A crise começa no altar da oração. Não ora, não há poder. Se não há poder, não há sucesso nas missões. Porque Jesus está dizendo: vocês fiquem em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Jesus está dizendo: não saiam pregar se não forem cheios do Espírito Santo. Não saiam de casa para anunciar se não forem cheios do Espírito Santo. Eu quero ser pregador, eu quero evangelizar, eu quero fazer a obra de Deus. Qual é o segredo, pastor? É ser cheio do Espírito Santo. Não tem outro segredo, é se encher de poder através da oração. Oh, glória a Deus! Vamos lá. O Espírito Santo é o agente missionário. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Eu estou indo para a parte final. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Abra sua Bíblia. E nós vamos ver algo muito interessante. Fundamental para uma igreja missionária. Oh, aleluia! Algo fundamental para uma igreja missionária. Quando eu li isso hoje pela manhã, a minha alma se encheu de alegria. Aleluia! Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1, versículo 2. Quantos encontraram? Diga glória a Deus. Ora, na igreja em Antioquia, havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse-o, quem? Disse-o? Mais forte, disse-o? Disse o Espírito Santo: separai-me a Paulo, a Barnabé e a Saulo para uma obra a qual eu os tenho chamado. Havia muitos homens. Deus pega o primeiro e o último, Barnabé e Saulo, e disse: separe-me esses dois, que eu tenho uma obra com eles. Aqui o Espírito Santo agenciando missionários para a sua obra. Quem disse que era para separar Barnabé e Saulo foi o Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo escolhe quem será o seu missionário, pastor Ari. Segundo, versículos de número 3 e versículo 4. Leamos, nos diz assim: então, depois que jejuaram, oraram, oh, aleluia, e lhe impuseram as mãos e o despediram.
E estes, pois, foram enviados pelo, mais forte, foram enviados pelo. Será que não foi por uma agência missionária? Será que não foi por uma associação missionária? Não, irmão. A igreja orou, despediu e o enviou. Mas quem estava vocacionando, enviando através da igreja, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito escolhe, o Espírito capacita e o Espírito Santo envia. Ei, missionário, vocês que estão aqui nessa manhã e os que nos assistem pela internet, você não está no campo missionário por vontade humana. O Espírito Santo lhes escolheu e o Espírito Santo lhes enviou. E nesta manhã Ele está apontando o dedo na direção de alguém e está dizendo: eu vou te escolher, eu vou te levantar, eu vou te enviar para a obra missionária. Se Ele que chama, separa, vocaciona e envia, Ele é o agente missionário. Mas deixa eu lhes dizer nessa manhã um segredo aqui. Nós temos nossos pastores, que são levantados, líderes por Deus, que enviam missionários, dão apoio, coração incendiado por almas. Mas eles não podem estar no campo junto com os senhores. São humanos. Então o máximo que pode é dar uma ajuda, um conselho, uma contribuição. Mas o pastor é responsável por mim. Responsável por você é o Espírito Santo, que foi Ele que te chamou. O pastor só é um canal que Deus usa. Então lá no campo de missões, eu quero te dizer que o Espírito Santo é o único agenciador, pastor Rudinelli, agenciador missionário, que Ele não diz: vai para missões e lá faça alguma coisa. Não, o Espírito Santo diz: vamos para as missões. Eu vou fazer uma grande obra, mas eu vou te usar como ferramenta. Vamos fazer a obra. Eu quero que você vá comigo. Quem vai fazer a obra sou eu, diz o Espírito Santo. Mas você será a minha ferramenta no campo missionário. Eu vou te usar como uma arma no exército inimigo, para bombardear o inferno, saquear as almas de lá e levá-las ao reino de Deus. Mai choreba la bagahai. Orei rames te faz doriado orei do hada séria. Eba chori candaraya. Você que está na tua igreja trabalhando, por mais simples que seja a congregação, o local, talvez onde muitos não querem ir, mas eu tenho um recado para você nessa manhã. Você não está sozinho. Aquele que te escolheu e te enviou, Ele está junto com você. Ele vai te direcionar o que deve fazer. Ele vai direcionar. A Bíblia diz, irmãos, eu já vou encerrar, Atos capítulo 16. Quer ver como Ele direciona? Atos capítulo 16. Versículos 6 e 7, Paulo e Silas pregaram em algumas cidades, em Listra, em Derbe. Eles pregaram uma cidade, e aí o versículo 6 diz assim: atravessaram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo. Do que, pastor? De anunciar a palavra na Ásia. E tendo chegado diante da Mísia, tentavam ir para a Betínia, mas o Espírito Santo não deixou eles irem
para Betínia. Então passou a Mísia e desceram a Troade. E de noite apareceu a Paulo em visão. Estava ali um homem da Macedônia que rogava, dizendo: passa, Macedônia, e ajuda-nos. E quando ele teve esta visão, procuraram logo partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Navegaram, pois a Troade, fomos em direitura a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis, e ali para Filipos, e a primeira cidade desse distrito da Macedônia, e colônia romana, e estivemos ali alguns dias. E o que aconteceu com isso, pastor? Se você continuar lendo o texto, há uma mulher por nome de Lídia, se converte naquilo ali. Então vejamos que o Espírito Santo, o que envia, o que agencia, também coordena a obra missionária. Eles disseram: vamos pregar o Evangelho em Frígio, Gálata. E o Espírito Santo disse: não, na Ásia agora não. Eles tentaram ir de novo para Bitínia, mas o Espírito disse: ainda não. Por quê? Porque eu tenho uma mulher para salvar, e depois vocês vão para lá, mas o momento, o roteiro é por aqui. Quantas vezes, senhores, tentamos abrir igreja em lugares, regiões, cidades, e a porta se fecha, e a gente diz: mas eu vejo que lá tem almas. E tentamos e não dá certo, porque o dono da missão está dizendo: ainda não é chegada a hora deste lugar, vai por aqui, vai por ali, eu vou abrindo porta para pregar o Evangelho. Fique de pé nessa manhã, por favor. Labaga suriandaramahai, labaga churicandaramandaraya. O Espírito Santo, nessa manhã, ministra ao meu coração. Primeiro, como ele disse a Barnabé e Saulo: separai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. O Espírito Santo chamando, separando para a obra missionária. E depois a Bíblia diz: e eles foram enviados pelo Espírito Santo. Irmãos, é impossível fazer missões sem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que dá autoridade no nome de Jesus. Como vou comparar-lhes o nome de Jesus a uma arma poderosa, muito poderosa, pastor Saulo, poderosíssima. Mas uma arma sem munição, por mais poderosa, pastor César, pastor Milton, que seja, por mais moderna que seja, pastor Alex, ela não tem efeito se não houver munição. Estou certo ou estou errado? Por mais poderosa arma, pastor José Rinaldo, se não houver munição, de nada adianta. Mas uma arma, por mais simples que seja, uma arminha comum, 22zinho, que quase nem existe mais, mas carregado de munição, na mão de quem tem habilidade em atirar, sai da frente quem puder. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Que o nome de Jesus é uma arma, mas a munição desta arma é a unção do Espírito Santo. Você tem o nome de Jesus, tem a arma, mas se não for cheio do Espírito Santo, a arma está sem munição, não adianta de nada. 7 jovens, pastor Valdecir,
quiseram usar, viram Paulo atirando com a arma poderosa, Paulo repreendendo demônios em nome de Jesus, e eles disseram: olha aí a palavrinha mágica. Se deram com um demoniado e disseram: em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Eles usaram a arma, mas sem munição. Eles não tinham a unção do Espírito Santo. E o demônio disse: eu sei quem é Paulo, conheço Jesus, e vocês quem são? E rasgou as roupas deles. Mas Pedro, o apóstolo Pedro, tinha arma, o nome de Jesus, e estava carregada, ungido, cheio de unção. E quando ele se levanta para pregar, primeiro sermão, meu pastor, 3.000 almas salvas para a glória do reino dele. O segredo é ser cheio do Espírito Santo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Sai do seu lugar e vem aqui, venha depressa, nós vamos orar agora. O Espírito Santo de Deus está agenciando missionários nessa última hora. Isto aqui já tem um irmão, ali está vindo mais outro. Sai do seu lugar e venha dizendo: me enche, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Abairore malabagasuria, abacaturiandaramandalabagahaya, abasuricalabahai, abagasuriandarabagahaya. Pode vir mais perto. Glória a Deus. Eu vi o pastor Natanael aqui. Eu cuidei da igreja lá em Criciúma, pastor Natanael. Eu tinha um amigo, pastor José, chamava ele de Zezinho. Eu vi o Abel aqui, os jovens ali. Lembra do pastor Zezinho? Pastor Zezinho, irmãos, não tinha estudo. Pastor Mateus, não tinha estudo. Pastor Zezinho mal aprendeu a ler, pastor Vilásio. E um dia se endemoniou uma jovem lá em Criciúma, numa casa, e foi pessoas de várias denominações famosas, grandes, e chegavam lá e a jovem fechada dentro de casa, pastor César, e ninguém tinha coragem de abrir a porta, porque ela brigava com as pessoas, quebrava tudo que tinha na frente. E homens foram lá renomados e saíram de lá envergonhados. E o pai da jovem, não crente, disse: não tem nenhum crente aqui que possa tirar o mal da minha filha. E uma vizinha disse: eu conheço o meu vizinho, o irmão Zezinho, eu acho que ele pode tirar o mal da sua filha. Chama o irmão Zezinho então. Vai alguém lá chamar o irmão Zezinho. O irmão Zezinho veio com uma belininha verde. E quando ele encostou na frente da casa, as pessoas que estavam lá contaram-nos que quando ele encostou na frente da casa, o demônio gritou lá do quarto: não precisa nem ele entrar, eu já estou indo embora, porque com esse aí eu não posso. Deus te deu uma arma, mas nessa manhã Deus quer te dar munição. E a munição é o poder do Espírito Santo. E recebereis poder, e recebereis poder, e recebereis poder, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E essa manhã agora comece a receber poder em nome de Jesus. Jesus batiza com o Espírito Santo. Pessoas falarão em línguas estranhas pela primeira vez. Espírito Santo renova aqueles que já são batizados. Espírito Santo agencia missionários nesta manhã. Tem gente que está recebendo, tem gente que já está recebendo. Olha aí, labacharabacalabacandaraia. Abra a tua boca esta manhã, seja cheio de poder
do Espírito Santo. Você já tem arma, receba munição nesta noite, nesta manhã, receba poder, receba autoridade. A minha esquerda comece a receber autoridade agora. Lá no banco, Deus está ministrando ao meu coração, que vai envolver esse ginásio da minha esquerda até a minha direita, que os obreiros, pastores, está chegando uma unção no vosso ministério. Nessa manhã, vocês vão voltar para a base de trabalho de vocês. Os demônios da rua vão bater em retirada, porque Deus está revestindo de poder. Lá atrás, lá no fundo, sejam cheios do poder de Deus agora. Sejam cheios do Espírito Santo, velhos, mulheres, homens, crianças, agora, 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 receba aí, abra a tua boca, tem uma onda de glória descendo aqui esta manhã, Labaxarabagarabagai. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! A glória de Deus invadiu esse ginásio esta manhã. Irabagala! Me batiza com fogo, Espírito de Deus. Me batiza com fogo, me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito de Deus. Fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu mandarei o Consolador, e quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som, e dos quatro cantos um vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de
de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Orando, Espírito orando, vem, Espírito Santo. Espírito orando vem, pelo povo. Espírito Olha a vem, glória dele. Espírito Olha a glória Santo. dele. Olha a glória dele. Vem como Olha a glória dele. de fogo, A majestade vem dele. como Olha o poder dele. de fogo, Olha a unção dele. e pousa Olha a unção sobre dele. cada Olha o poder dele. e pousa sobre Oh, cada poder um de divino. nós. Vem Glória como divina. labareda de Seu fogo, Espírito é poder de cada vida aqui. como labareda Seu de Espírito é fogo, poder. Cada vida aqui sobre cada seja um de possuída. nós, Seja e cheio do pousa teu sobre Espírito. cada um de nós. Aleluia. Fogo, Bendito é o acende Senhor. a chama, sopra Isso, teu vento, isso, vem isso. nos inflama. Isso, Deus, Aqui isso, Deus. estamos, Senhor. Aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, Senhor. Deixa eu orar. Ora pelo povo. Espírito, Ora pelo povo. que desce como fogo, Deus eterno, Pai. vem Espírito. como em Tua glória. Pentecoste, Tua glória. Tua glória. enche Tua glória. Tua glória. Espírito vem, Oh, Espírito. Espírito, Espírito, Oh, Espírito Santo. que desce como fogo, A fogo de Deus. como em Pentecoste. A ação de Deus aqui. Ele, enche, Senhor. Enche com teu Espírito. Enche-os com teu Espírito. Enche com teu Espírito. E pousa sobre cada um de nós. E pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo. Vem como Louvamos labareda ao de Senhor. fogo. Te louvamos, Deus. Pousa sobre cada Em fogo de nós. Deus. E pousa sobre cada um de nós. Vem como É o fogo labareda de divino. fogo. Vem Fogo como divino. labareda de fogo. E pousa sobre cada um de nós. E pousa sobre cada um de nós.
vem, Espírito Aleluia. Santo. Espírito vem, Espírito vem. Ele, Espírito Santo. ele. Espírito vem, Ele. Espírito Santo. Ele. Espírito vem, manifesta que opera. Espírito vem. Isso. Seja cheio do Espírito. Espírito Cheios do Espírito.